Olá, meus amores, mais um Pode-Pate inédito. Que bom saber que você está aí nos acompanhando, que bom saber que você, que é novo aqui no canal, já está aí se preparando para se inscrever, compartilhar, ativar as notificações. Sempre que tem novidades no canal, você vai ter aí um avisinho de que nós estamos no ar. Faça um comentário, o YouTube entende, o YouTube é meu patrão, né? Ele entende que está tudo bem, que eu posso continuar, que você está gostando do assunto que temos aqui. É claro que nós queremos continuar. E para isso, esses 4 passos são muito relevantes para mim e, é claro, para toda a nossa audiência, para toda essa galera que nos acompanha toda quinta-feira aqui pelo YouTube. Hoje nós vamos falar sobre empreendedorismo, comunicação, nós vamos falar sobre negócio, nós vamos falar sobre mulheres. E eu tenho aqui uma mulher que é poderosíssima. Você sabe que eu só convido pessoas que têm aquele know-how especial, né? E ela é treinadora de mulheres. Rapaz, ela dá um up na nossa moral que você não tem noção como isso faz diferença nos empreendimentos, nos negócios, como a gente começa a monetizar rapidinho com ela. É com muita honra que eu recebo a Keila Conce. Seja bem-vinda, Keila. Obrigada, Paty. É um prazer estar aqui. Eu vim até de cor de rosa para mostrar que eu ia falar de mulher, de ser feminina. Eu até me preparei, porque você tem um olhar assim poderoso em cima da gente, meu Deus do céu. Você já se sentiu analisada hoje? Com certeza. Não, mas hoje eu não te analisei. Não ainda, mas a gente vai fazer isso. Ainda não. Eu tenho certeza que você vai. E é lógico que a parte mais gostosa é a gente ser analisado e sair do lugar, sair de um ponto e ir para o outro, sabendo que progrediu, que cresceu, que melhorou, que evoluiu. Eu acho que essa é a grande ansiedade de todo ser humano, não apenas da mulher, não é verdade? A gente entende que a mulher hoje, ela produz tanto e faz tanto quanto o homem, né, no mercado de trabalho. Exatamente. O que eu percebi na minha história e na história de inúmeras outras mulheres, Paty, é que nós nos esforçamos muito, cansamos muito, batalhamos muito, mas a gente não consegue correr as mesmas léguas que eles. E aí, quando eu cheguei num ponto da minha vida em que eu percebi que todas as minhas escolhas haviam sido erradas, eu parei para refletir e pensei, tem algo que não está bem em você. Não encaixou. Que é você. Não é Deus, não é o mundo, não é a vida, não foi a família onde você nasceu, não foi o lugar onde você nasceu, não é o homem com quem você se casou. Tem algo aí em você que denuncia um padrão, uma repetição aí de erro. E aí, eu comecei a estudar, fui estudar psicanálise para eu me conhecer, para eu me entender. Depois eu descobri os paradigmas da metafísica para eu entender por que é que as coisas, apesar da gente imaginar, desejar, por que elas não acontecem? Por que elas não se materializam? Em todas as esferas. Em todas as esferas. E aí a gente abre um parêntese bem grande, mulher empreendedora, você aí no mundo de negócio, não sai dessa live, desse programa nosso não, porque você vai ver que isso tudo tem muito a ver com monetização, com um verdadeiro empoderamento, com certeza. Não é verdade? Com certeza. Vamos lá, seguindo a sua linha de raciocínio, então. E aí, eu percebi que eu era cheia de crenças limitantes, que eu tinha uma vibração incongruente. O que é uma vibração incongruente? É quando você, no seu consciente, você tem um desejo, por exemplo, eu quero ter sucesso na minha área profissional. Mas lá no seu íntimo, no inconsciente, o que a gente chama de alma, lá no seu coração, você tem uma crença de não merecimento. Sabe quando você vai conseguir prosperar? Nunca. Sabe quando seu empreendimento vai dar certo? Nunca. Porque a sua vibração ela é incongruente. E Deus criou o universo de uma maneira tão perfeita, Paty, que o universo só diz sim para você. Ele não te diz não, ele não conhece o não. Então ele pensa assim, o universo. Oi, Paty, bom dia, universo, eu quero ficar rica. Falou que quer ficar rica, mas a mensagem que eu estou recebendo aqui é que você não merece. Então, não merece, recebe. E aí, eu aprendi... Simples assim. Simples assim. Matematicamente simples. É até tolo, é até bobo, sabe, de eu falar desse jeito, mas é simples assim. Quando eu percebi que eu era incongruente, eu fui buscar tudo que eu pude, tudo que estava ao meu alcance para que eu organizasse isso. E como é que estava a minha vida naquele momento? Eu estava divorciada,
trabalhando no setor de uma empresa que tirava todas as minhas energias. Eu era gerente de compras de um grupo de lojas. E eu saía de manhã às 6 da manhã, voltava às 7 horas da noite com filha pequena, com outra filha sozinha. E eu estava simplesmente me arrebentando. Afinal de contas, eu podia produzir, né? Eu precisava produzir. Eu tinha que sustentar a casa e as minhas filhas e precisava produzir, né? E aí, quando eu descobri isso, eu pensei o seguinte, bom, então, o que eu preciso? Entender o que eu quero para minha vida. Mas não é só entender assim, ó, que trabalho que você quer. É diferente de saber, né? É diferente. Entender e saber são coisas tão diferentes, são caminhos tão distantes, aliás. Super. Por quê? Quando você tem entendimento, você tem domínio. Por que as pessoas são dominadas pela doença, pela pobreza, pela escassez, pela confusão? Por que elas são mal amadas? Porque tem algo dentro delas que elas desconhecem e que, portanto, as domina. Então, tudo parte do processo mental e emocional que você precisa desenvolver para que as coisas comecem a fluir. Por quê, Paty? Está tudo pronto. Quando eu digo que está tudo pronto, o que eu desejo para receber. Está tudo pronto. Só que você precisa alinhar a tua estação. Entende? A riqueza, ela tem uma vibração. Ela tem um fluxo de energia. Se você não está naquele fluxo de energia, ela não pode se conectar a você. A saúde, ela tem uma vibração. Se você vibra denso, se você vibra tristeza, mágoa, rancor, se você vibra... depois a gente pode falar das crenças. Quais são os tipos de crenças, por exemplo, que levam as pessoas a manterem padrões de doença, padrões de pobreza? Patológicos, né? Por que as pessoas se mantêm assim? Porque elas têm um ganho. Então, quando eu abri mão desses ganhos, o que é que eu fiz? Eu entendi os padrões e, a partir dessa compreensão dos padrões, eu comecei a desenrolar o fio, podemos assim dizer, né? E aí, eu desenhei a minha vida. Eu desenhei a minha vida que eu tenho agora no digital, treinando mulheres, falando para mulheres do mundo todo, vendendo um e-book, vendendo o meu treinamento. E mulher, você eclodiu, né? Pá! Só comecei, Paty. Pá! Quem entra no Insta dessa mulher e não é apenas um Insta, né? A gente não pode resumir. O Insta é um meio, gente. Atenção, comunicação, vamos lá, voltando para o ABC da comunicação, que isso é muito importante. O Instagram é um meio, o YouTube é um meio, nós vamos ter a televisão, canal aberto, né, o que eu digo analógico hoje, podemos assim dizer, né, a televisão, canal aberto, um meio, o jornal um meio, a revista um meio, a fotografia um meio, o vídeo um meio, tudo é meio. Mas se você acompanha a história da Keila, então ali você percebe quando o ser humano está eclodindo e quando está fazendo valer aquilo que ele está dizendo. É real, é absolutamente real, isso é muito importante. Né? Isso são provas reais. Eu adoro aplicar esse entendimento, porque, gente, a prova social é a maior, eu digo assim, é o maior atestado, né? O boca a boca que funcionou. A gente diz, amiga, usa aquele batom porque está maravilhoso e tal. Quer dizer, alguém testou. É por isso que o mundo influencer tá tão, né, sim, vibrando tão, porque as pessoas querem resultados reais. E elas querem resultados reais, e elas querem que alguém tenha, vamos dizer assim, tirado as pedras para que elas possam passar. Exatamente. E as provas reais estão aí. Exatamente. E aí, eu estava nesse trabalho quando eu comecei a desenhar essa minha vida. Então, tudo que eu imaginei, tudo que eu desejei, que não se cumpriu ainda, né? Claro, tudo que eu quero para a minha vida, mas está acontecendo, eu precisei me conectar a isso. Eu precisei, é como se fosse fazer o download. Entendeu? É como se fosse fazer o download. E qual foi o processo que eu tive que fazer? Primeiro, curar a minha criança interior. É a primeira coisa. E essa é a nossa primeira dica, é a primeira dica que a Keila traz para nós. Como você, mulher, você, homem, você, ser humano, sim, vai curar a sua criança interior. Se ela está te atrapalhando, presta atenção nas dicas. Todos nós temos uma criança interior. A nossa criança interior, dentro da psicanálise, a gente chama de inconsciente. O nosso inconsciente, ele tem no máximo 7 anos de idade, entre 5 e 7 anos. Essa criança, ela existe dentro de você.
Todo adulto tem, tá? Todos nós temos. O que acontece por que os adultos não dão certo? É porque quem está no controle é a criança interior deles. Eu vou dar um exemplo para você. Uma pessoa que é viciada em bebida alcoólica, ou é obeso, ou ele tem problemas com drogadição. Essa criança interior dele está fixada num período oral da fase de desenvolvimento dele. Como ele não foi bem nutrido lá, como ele ou ele não teve o problema dele resolvido, que às vezes era uma cólica, ele tinha uma dor e a mãe dava mais peito, a mãe dava chupeta, a mãe resolvia tudo com carinho, beijo, abraço, chupeta, peito, mas o probleminha daquela criança ele não resolvia. Então ele vem para a vida com: eu tenho uma dependência afetiva, preciso sempre que alguém esteja me apoiando. Eu sinto um vazio aqui dentro que nada preenche, eu preciso ingerir alguma coisa porque eu quero preencher esse vazio. Você já viu aquelas pessoas que dizem assim, ó: amiga, vamos comigo, eu não quero ir sozinha. Entendeu? Essas pessoas têm essa característica da fixação dessa fase oral. Keila, eu achei muito interessante essa parte, porque assim, isso reflete muito no empreendedorismo, né, na nossa vida profissional, porque você está falando de um indivíduo que está com um percurso ali sendo interrompido. E, com certeza, o vício certamente é essa pedra de tropeço. Mas a intrauterina também tem essa relação? Começa na fase intrauterina e termina aos 6 anos de idade. Então, todo esse momento da nossa existência, ele é marcado por traumas profundos ou não, porque depende de quem está te criando, né? Quem é essa mãe? Quem é esse pai? Sim. Quem são essas pessoas que eles chamam de pai, mãe e Deus? Inclusive Deus. Existe uma tríade que faz com que o ser humano prospere ou não prospere, Perfeito. vá para frente ou não vá para frente. Então, por exemplo, eu já atendi mulheres, falando agora sobre empreendedorismo, né? Que sabiam muito fazer o que faziam. O técnico estava muito apurado. Estava muito apurado, mas elas não ganhavam dinheiro. Sim. Elas faziam, eu faço um preço para você, eu fazendo a boa. E daí, o que criava nela? Eu quero fazer um para você. Ela se irritava com aquilo, ela não queria mais fazer. Eu tenho um caso que eu atendi, eu mentorei uma mulher assim. E aí ela falou que ela não aguento mais o meio jurídico. Não suporto mais, eu não aguento mais. Ela não era advogada, ela fazia implementação de sistema em escritório de advocacia. E ela ganhava muito bem. Só que ela meio que surtou emocionalmente e ela quis sair. E ela falou, eu nunca mais vou voltar, eu não quero mais saber. Muito comum. Mas olha, esse exemplo é muito real. Mas eu vou te explicar por que ela não conseguia. Porque ela era uma pessoa com traços orais, com rigidez. Ela era assim muito do sentimento. E o meio jurídico, ele é frio. Ele é competitivo, ele é concorrente. Ele não está nem aí para quem você é. Ele quer o resultado. Muito bem. Então, o que aconteceu? Como ela tinha muitos problemas com a criança interior dela, de merecimento, de validação, será que eu sou boa o suficiente? Eu mereço receber esse dinheiro mesmo que eu deveria cobrar? Mas por que eu estou aqui? Mas eu não sei, se eu falar não vão aceitar o que eu estou falando. Pensa o nível de frustração que isso vai gerando. Sim, ela desenvolveu obesidade e tudo mais. Então, aí eu fui trabalhando com ela e aí na metade da mentoria, mais ou menos, apareceu uma proposta para ela de um outro escritório que disse assim: quanto você cobra para fazer implementação aqui na minha empresa? Congelou. Ela falou, Keila, eu não sei responder, me ajuda, eu não quero, eu não vou, eu não sei o que, não vou e tal. Eu falei, calma, espera que é uma coisa que eu estou terminando e aí eu vou te ligar, nós vamos conversar. Liguei para ela e falei o seguinte, olha, nós temos que pensar assim, quem é você? Nessa altura do treinamento, ela já tinha a identidade dela mais estruturada, né? Quem é você? O que você prioriza na sua vida? Eu não quero voltar a trabalhar 24 horas, eu não quero vínculo empregatício. Ponto. Isso é importante, saber o que você quer. É o que você não quer, isso, então ótimo. O que mais que você não quer? Eu não quero fazer e depois eles acharem que é ruim e eles querem que eu trabalhe em loco. Outro ponto, você não vai trabalhar em loco. Ok, que ponto mais? Eu não sei quanto cobrar. Vamos lá. Pela sua expertise de mercado, quanto vale o seu trabalho? Vale, se eu fosse fazer tudo, 25 mil. Ótimo, 25 mil.
E se você fosse entregar só, por exemplo, eu tenho um e-book, tenho análise, tenho treinamento, são preços diferentes. Sim. Cada De produto acordo com a necessidade daquilo. Não, e cada produto é um preço. Você Sim. quer ter de mim, eu exclusiva para você, é um valor. É um valor. E isso Entendeu? o meu marido vive falando. Você não tem como ter Fusca, Ferrari com preço de Fusca. Não tem como. Aí eu falei para ela, então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos levar em consideração quem é você, o que você quer e o que você desenhou para a tua vida nesse momento. Nós vamos fazer 3 propostas. 3 propostas, tá? Ah, tá bom, 3 propostas. Uma você vai fazer assim, ó. Ah, eu vou auxiliar uma pessoa que você vai contratar de fora. Segunda proposta, essa. Terceira proposta é a de 25 mil. E você vai mandar, tá? Falei pra ela, você só vai mandar, seu trabalho é só esse. Quer dizer, você ensinou o caminho realmente pra pessoa. Uhum. E aí, falei pra ela, agora você manda. Porque ela não ia nem mandar, eu ia fazer de graça. O histórico dela era esse. Deixa eu abrir um parêntese no fazer de graça e o quanto essa criança mal resolvida aí, mal crescida, né? Que eu acho que não é ruim ter a criança dentro de você. Não, ela existe, você não pode matar, negá-la, esquecê-la de forma nenhuma. Mas olha só como ela não organizada na nossa mente, quanto esse assunto é interessante. A propósito, você está curtindo essa conversa, está gostando da Keila, está gostando do nosso bate-papo? Convido você então a se inscrever no canal. Para aí um pouquinho o vídeo, já vai lá, se inscreve no canal, é muito importante a sua inscrição, ativa as notificações, dá um curtir na conversa da Keila. A Keila está aqui, ó, doando o tempo dela, doando o conhecimento dela, para entregar para você informações que realmente vão transformar a sua vida. Pode acreditar nisso, tem transformado a minha, tenho certeza que vai transformar a sua também. Leva a sério, isso é importante. E também é legal quando você compartilha, porque ajuda, né? Aí você dá o sinal, você mostra para todo mundo que essa mensagem está chegando nas pessoas que precisam chegar. Mas olha só, quando a gente não tem essa criança bem resolvida, desde não conseguir aplicar um preço certo, né? Você não consegue nem saber fazer a separação do que é preço e valor, qual é o valor que você tem e qual é a monetização que isso deve gerar realmente, né? Ali, desde um desconto a mais, ou fazer um produto, ou fazer negociações que você fala assim, cara, perdi dinheiro naquilo. Não devia ter feito isso. Fui mais amiga, fui mais passional do que profissional. E a dificuldade da mulher em gerir muitas vezes está nisso. Ela acaba sendo muito mais emocional do que profissional, né? Ela acaba entendendo muito as condições. E aí entende muito mais o funcionário, entende muito mais, talvez, o contador do que a própria, né, contabilidade. Ela entende muito mais. Não que isso seja uma barreira e não deva acontecer. Sim, deve existir, essa flexibilização deve acontecer, mas quando isso começa a atrapalhar, é um problema, não é verdade, Keila? Na verdade, assim, ó, a mulher, ela é mais emocional. Então, não adianta... Acontece, se você for para o outro lado, que é vamos tolir o emocional da mulher, você vai criar outro problema. Ah, não, com certeza. Mas eu já vi, assim, que boa parte... Na verdade, daí é o infantil dela. Quando ela não consegue equilibrar as emoções, é a infantilidade. É a criança dela que vem e pega o controle, vamos dirigir esse carro aqui, ela bate o caminhão lá na frente. O caminhão, tá tudo certo. Exatamente. Mas o que eu ouço de depoimentos de mulheres, gente, eu sou muito amiga, eu perco dinheiro quando eu tô empreendendo, eu perco dinheiro por compreender demais. Eu vou te explicar. Mas vamos lá, separar as coisas. Por que ela é muito amiga? Por quê? Eu... Ela quer manter o vínculo? E essa dependência, ser aceito, querer ser aceito, é mais um vício, né? É mais um vínculo que você está querendo estabelecer ali. É mais uma dor da criança interior. Exatamente. Sempre a criança. E daí nunca vai prosperar, vai sempre nunca reclamar. vai a frustração prosperar. vai estar sempre ali. Ela nunca vai prosperar, ela não vai ter um casamento feliz, ela não vai ter um sexo feliz, a maternidade não vai ser feliz. Por exemplo, as mulheres fortes, as guerreiras. Nossa, a mulher moderna tá cheio de mulher forte e guerreira, que aguenta tudo. Eu não preciso do homem, eu posso fazer tudo sozinha. Isso aí tem uma estrutura psíquica e também voltada à criança interior dela, que se origina lá nos 3 anos e meio, 4 anos de idade. Vamos abrir um parêntese aqui, é bastante corrosivo, eu diria, essa mentalidade, porque nós não, nem homem, nem, não existe o fortão e a fortuna.
do ponto de vista genético, o homem é mais forte do que a gente. Eu quero dizer assim, a gente vai... O que não tem arriar, debilidades. A gente vai cansar, a gente sim. vai falhar, nós não somos perfeitos. Não, isso não existe, gente. Essa mulher, ela cansa. Ela cansa dela, sempre não tem que fala. dar certo em tudo, né? Não, mas ela cansa, ela fala, eu tô muito cansada, eu não aguento mais. Mas é mentira. Porque ela tem um ganho em estar naquele lugar. Sabe qual é o ganho? Nossa, que guerreira que você é. Olha só, cria os filhos sozinha. Não tem sorte no amor. Nossa, que guerreira. Meus parabéns. Hoje é o dia da mulher guerreira. Tá ferrada e meus parabéns por causa disso. Isso tá cheio. Não, mas não. Entendeu? A mulher a mulher que suporta, que suporta um trabalho ruim. A mulher que suporta, não, Keila, mas eu preciso. Não, você não sabe escrever uma história para você que seja decente, com você próspera, com você abundante, com você plena, com você com saúde. Oxe, achei alguém que fala o que eu gosto, gente do céu. Deu aquele chacoalhão agora na gente, não deu? Poxa Não vida. é que você não consegue, você não quer. Entende? Você não quer. E eu já perdi muito seguidor, porque eu falo assim também. Às vezes a pessoa vai lá na caixinha 1000 vezes perguntar a mesma coisa para mim. Eu falo, você vai parar de molhar os pés quando? E vai aprofundar. Quando você vai para sua análise. Mas isso não é verdade demais? A verdade não está desconfortável pra gente? Eu só quero quem é verdade. Porque, sabe por quê? Porque quem quer de verdade muda. Entende? A pessoa que fala assim para você, mas, essa não quer. Entendeu? Então, quando a pessoa diz assim, olha, eu quero prosperar, eu quero que meu negócio dê certo, mas a minha lua está em Júpiter. Ou acho que não é para mim. O dinheiro não é para mim. Acho que Deus não quer isso. Mas quando ela vê a Cherokee na garagem, ela gosta. Ela gosta, mas ela não tem coragem de realmente assumir que ela quer, porque existem essas questões da criança interior, existem ganhos por trás daquela situação que ela está. Compensações pequenas e falíveis, vamos dizer. Não, só que mais essas compensações são mais importantes do que o próprio ganho. Por exemplo, uma pessoa que adoece de câncer. Não, que isso, Keila? Não é possível que você vai me dizer que a doença eu criei. A doença, ela tem uma função. A função da doença é dizer que algo dentro de você não está bem. Muitas pessoas que adoecem, 50 anos, 60 anos, 40 anos com câncer, dizem assim, olha, finalmente alguém agora vai cuidar de mim. Entende? Sério, você acredita nisso, Keila? Não, eu não acredito, isso é verdade. A doença, ela tem uma função. Qual é a função dessa doença? Ela faz assim, ó, eu quero ser bebê de novo, me carrega. Entendi. Entendeu? Falir tem uma função. Eu quero voltar para casa dos meus pais. Não, mas espera aí, Keila, eu não volto para casa dos meus pais. Propositadamente e inconsciente, olha que... É inconsciente, é inconsciente. Não, que falta que contradição, né? É. Que contradição, mas assim... Então, quer dizer que inconscientemente eu provoco essa situação? Inconscientemente você provoca a falência, a doença, a dor no corpo. Tudo é provocado. Quando eu digo por causa da criança interior que não foi curada. Quando é que o infantil entrou ali? Desde sempre. Ele é assim, ó. Quando que o infantil ele começa a ser construído? Dentro do útero da mãe, certo? Então, dentro do útero da mãe começa a ser construído. E a sua estrutura psíquica vai ser aquela para o resto da sua vida, não vai mudar mais. Você vai ou ficar na sombra da tua personalidade ou você vai ficar na luz da tua personalidade, tá? Então, você tem que entender se você está na sombra. Como é que eu sei que eu estou na sombra? Você tem dinheiro? Tem sexo no casamento? Tudo vai sendo não. Tudo vai sendo não. Aonde tem um não... Você está num relacionamento, num namoro de 9 anos que não virou casamento, está doente. Opa. Uhum. Você tem uma empresa, um sonho, um projeto legal, ele... Não sai do lugar? Não tá sai doente? do lugar. Você não consegue ver dinheiro, você não consegue ter um funcionário que seja ponta firme com você. Olha só, você não consegue comunicar o seu empreendimento, você não consegue fazer daquilo realmente uma ferramenta positiva. Então você está doente. Mas será que ela não sabe os mecanismos certos, os caminhos certos? Ela sabe. Ela fez curso, ela tem experiência, ela fez pós-graduação, ela fez mestrado, mas simplesmente ela não sai do lugar. Ela pode fazer todo o doutorado que ela quiser, ela pode ganhar uma herança. Ela não vai conseguir, porque ela precisa tratar a criança interior dela. A criança interior, ela faz qualquer coisa para ter o que ela não teve lá na infância, ou para
Por exemplo, assim, ó, masoquista. Não é o masoquista do BDSM, não. É um termo que a gente usa dentro da análise corporal. O masoquista, ele é uma pessoa que ele reclama da vida, mas ele não faz nada para sair do lugar. Ele diz, não, tá bom, eu não consigo, eu não sei. Só que, ao mesmo tempo, ele não faz o que ele precisa fazer. Gosta de sofrer. Ele gosta de sofrer. E como que esse masoquista foi criado? Ele tinha uma mãe, ou ela, muito amorosa. Era uma mãe que era um amor assim, que cobrava muito. Uhum. Era um amor que dizia, você não pode ficar com a mão suja, vai lavar. Filho meu não pode se sujar. Ela criou ele para ser isso, super proteção, uma bolha. E ela disse assim, olha, o meu amor você só vai ter meu amor se você for perfeito. Existe isso. Tem muita mãe que exige do filho que, olha, se você não for do jeito que eu quero, eu não vou te amar, tá? E tem muitas condições. E aí essa pessoa vem para a vida assim, tá bom, o que eu devo fazer? Reativo. Não, ele é reativo no sentido assim, de que me diz qual é o caminho, eu preciso seguir. Quem que vai ser esse homem, por exemplo? Que profissões que ele vai trabalhar? Mecânico, engenheiro, advogado, que são profissões que são rotineiras e que têm, assim, uma estrutura. Esse vai ser o cara do manual. É a pessoa que precisa de método, que não sabe improvisar, que não tem dificuldade para demonstrar os sentimentos. Entendeu? É aquela pessoa que trabalha assim, ó. Vim aqui, montei e esse é meu trabalho, pronto. Agora qual é o próximo trabalho? Ai, meu Deus. Keila tá dando uns tapas assim na alma que a gente tá assim, ui, meu Deus, tá, eu tô gostando, mas eu quero continuar nesse podcast, eu tô gostando, mas o que eu faço agora? Jesus amado, você faz o seguinte, você se inscreve no canal, você dá uma curtida aí, você compartilha essa informação, porque pode ser que você conheça alguém, ou você mesmo já está vivendo essa situação. Você fala, Jesus amado, eu sou advogado, toda essa situação, será que tá bem resolvido aí? Né? Compartilha aí com quem você acha que pode estar recebendo essa mensagem, que pode melhorar, né, através dessa mensagem. Dê um olá ali com a gente, comenta, faz um comentário, concordo com a Keila, não concordo com ela, é assim, não é assado. É muito importante sua participação, porque nos ajuda a continuar trazendo entrevistados maravilhosos, como a Keila Conce. Ela é... Cara, você é mais do que treinadora de mulheres, gente. Tá mais amplo esse meu olhar sobre você, tá? Não sei ainda, vou definir. Até o final da entrevista, assim, eu vou definir. Mas tem muito conteúdo e muita coisa boa. Keila, realmente mexe com a gente, traz, assim, um chacoalhão. Você começa... É um desconforto tão bom, porque você vê luz no fundo do caminho. Lá no fundo do túnel você fala assim, gente, tem solução, eu não sou tem louca. saída. Eu tenho umas mentoradas que dizem pra mim, porque a gente é mais do que um, tá? Você pode ser oral com masoquista, você pode ser rígido com psicopata. Entre os 5 traços da personalidade que nós temos, né? Você pode ser todos eles, ter 2 ou mais picos, 3 ou mais picos. E uma coisa que eu sempre escuto muito é assim, nossa, ai, que bom ouvir isso, porque significa que eu não sou louca. Porque tem 2 dentro de mim. Uma hora eu tenho energia para fazer tudo e outra hora eu simplesmente queria que alguém fizesse por mim. Em algum momento parece que eu vou dominar o mundo, mas quando eu vou para a ação eu simplesmente não consigo fazer. E aí o meu trabalho é ajudar ela a destrinchar todo esse processo, depois vai para a mentoria, para ela se conhecer, para ela entender, para ela criar um vínculo com a identidade dela que nem ela mesma sabe que ela tem. E se você está olhando para aquele falando assim, essa mulher não tem problema, gente. Resolveu tudo na vida, ela é um Deus poderoso. Não, ela é de carne e osso, é errante e é falha como nós. Por que eu falo isso? Porque nós, mulheres, temos essa mania de achar que só o outro é perfeito. E nós não. A competitiva faz isso, a rígida. Não precisamos fazer isso. A rígida faz comparativo. Gente. E tá assim, tá cheio no mundo dos negócios. E aí eu não vejo uma plenitude, Keila. Quando você está empreendendo, você precisa se sentir realizada. E essa realização precisa transpor, meu Deus, esse é o propósito de tudo. Você precisa vibrar isso, né? E aí como é que faz? Você está, de repente, lá competitiva, competindo muito mais do que vivendo? Eu penso assim, ó, o mundo é uma competição e nós não podemos negar. Tá? É uma competição. Só que concorrência, vai sempre existir. Vai sempre existir. E eu acho bom isso, porque como é que eu vou crescer se eu não estou vendo alguém que é maior do que eu?
Agora, Os o que a gente não, comparativos o que a gente não pode fazer é ser paralisado pelo medo de perder. Por que é que você tem medo da competição? Porque você tem medo de perder. Tem uma rígida, uma mulher, um traço da personalidade que é o rígido, que ele morre de medo de perder. Então ele nem vai. Ele fala, não, isso é muito complicado. Ou então ele quer ganhar tanto e quer ganhar sempre que ele ultrapassa todos os próprios limites. Entende? Então, quando que a gente alcança essa plenitude? E que ela é possível? É possível ser plena quando você se conhece profundamente. Com certeza. Eu acredito muito nessa. E isso para mim é uma verdade. Kelly, quando a gente vive do passado? Quando a gente vive do passado, é quando a gente está aqui no presente, mas eu só me conecto ao que me aconteceu. E daí eu penso assim, ó, eu fui traída, meu pai me abandonou, meu pai traiu a minha mãe, todos os homens são canalhas. Eu estou fazendo o quê? Eu estou aqui no presente, vivendo o meu passado, meu pai me traiu e estou projetando para o meu futuro que todos os homens que entrarem na minha vida serão canalhas. Uau! Isso é viver no passado e cocriar o futuro a partir do passado. O que eu faço no meu treinamento? Curo primeiro a criança interior, trago ela para o presente e ensino ela a cocriar o futuro a partir do seu novo eu. Como é que se aplica isso dentro de um empreendedorismo e uma ausência de comunicação? Como é que a gente aplica essa mentalidade aí? E quando como é que ela acaba trazendo prejuízos para a gente dentro do essa mentalidade do passado? Por exemplo, a pessoa que não quer se adaptar ao digital. Olha aí, olha aí. Ela não quer se adaptar, ela diz, não, mas eu fui criada no rádio. E ela está fazendo o quê? Ela está num presente, vivendo com o passado. Esqueceu que existe Spotify. E ela está cocriando o futuro dela a partir desse passado. Só que nesse futuro não tem lugar direito mais para esse, entendeu? Então o que ela tem que fazer? Ela tem que empacotar o conhecimento dela, eu falo isso, empacote o seu conhecimento, coloque ele numa outra vibração, né? Coloque ele numa outra vibração, traga para o presente e você vai criar uma nova coisa lá no futuro. Eu acho que desse do passado aí, eu já me incluo, já fazendo uma análise bem completa aqui, eu já me incluo nisso, mas não sei se totalmente, Keila, porque eu tô arriscando, tô lutando aqui para estar aqui. Mas eu tenho a impressão que dos 35 para cá vai ter um monte de gente vivendo do passado, porque o digital, sendo hoje uma ferramenta tão nova, e que parece que essa geração só já nasce com o celular, com o tablet na mão, já fala toda a língua digital, ela não tem dificuldade, porque é uma aceitação muito mais rápida, muito mais se apropriando. Vou te dar um exemplo, eu já vou amarrar direito meu exemplo. Eu sempre comento aqui sobre Ricardo Eletro e Magazine Luiza. Ricardo Eletro insistiu ali, né, em continuar no varejo, continuar no atendimento físico, e Magazine Luiza gradativamente foi inserindo o digital. Hoje quem compra no Magazine Luiza, já estou fazendo um comercial aqui, espero que ela venha me patrocinar, ela consegue, a pessoa que vai comprar, que precisa tocar, né, naquilo que ela está comprando, ou ainda verificar, confirmar se realmente aquilo que ela está comprando não é uma fraude ou alguma coisa assim, ela vai na loja, vai encontrar com o mesmo preço que está lá no site, ou que está na sua ferramenta digital, e tudo bem. As duas compras vão acontecer. Esse mercado vai continuar fluindo e talvez até em expansão. Já o Ricardo Eletro está em franca, né, decadência e aí quase por decretar falência. Basicamente isso que eu quero dizer. A resistência disso tem consequências sérias, né? Mas eu acredito que muita gente ainda tem uma resistência por achar essa ferramenta um código Morse, uma coisa sem muito significado ou talvez muito sentido. É uma falta de adaptação mesmo. Não estou querendo dizer que não seja um se abrir. Eu quero me abrir, eu cada vez mais quero me abrir, eu quero cada vez mais dizer que é possível transitar nos dois universos, assim como faz o Magazine Luiza. Uhum. Por mais difícil que possa parecer. A gente tem que pensar assim, ó, quem sou eu? Qual que é a minha função? Eu tenho que entender de tráfego? Vamos falar de internet? Uhum. Não, você tem que aprender. Mas você vai fazer parcerias ao longo da tua caminhada. As pessoas, elas pensam assim, ó. Isso. Se eu não domino tudo, eu não vou nem pegar. Não.
Pegue a Experimente. sua parte, aquela que você domine, faça contatos, chame outras pessoas que dominam as outras áreas que você não entende e crie algo para você ir para o futuro. Porque olha só que coisa maravilhosa a internet, você não depende mais de uma emissora. Você pode ter o teu próprio canal, de graça. E quanto isso custaria? A gente que vem do analógico, hoje uma mídia, ainda que ela continue acontecendo, pode deixar aqui, amor. Uma mídia num canal fechado, numa televisão aberta, não fechada, ela é caríssima, continua sendo caríssima. A produção de um VT, dessa conversa que nós estamos realizando, ela é caríssima, ela tem um preço alto. E, como você acabou de dizer, você pode ir para o YouTube e, claro, cumprir as métricas do YouTube e conseguir de graça. Aonde que eu seria ouvida como eu sou? Justamente. Entende? Como é que nós seríamos ouvidas se nós não tivéssemos pensado assim, não, peraí, como é que eu posso entender essa ferramenta e tirar o melhor dela? Concordo. Isso é criar o seu futuro. Justo. Eu não tinha nada da internet, eu usava o Instagram também para postar umas fotos e o que eu estava Sem muita estratégia, comendo. talvez. Não, eu não tinha nada, não, era pessoal. Aí depois eu pensei assim, bom, né, eu tenho que estudar essa ferramenta aqui se eu quero fazer disso aqui meu trabalho. E aí eu fui estudar ela para eu entender como é que ela funcionava e agora eu já consigo fazer dela meu trabalho. Então assim, ó, o que é viver do passado? Viver do passado é você acreditar que a sua única possibilidade foi aquela que você viveu. Isso é viver do passado. Aquilo sou eu e aquilo não te resume. Aquilo não te resume. Você é um ser conectado à total abundância do universo. E aquele que não permanece no presente? Ai. Aí ele desenvolve neuroses, ele desenvolve fobias, ele desenvolve todo tipo de problema do psíquico mesmo, né? Você acha que nós estamos vivendo uma geração que não está neurótica? Vivendo um presente? Eu acho que nós somos a geração mais ansiosa de todos os tempos, né? E as mulheres as mais depressivas, desse momento agora. E o número de depressão entre as mulheres, inclusive, é entre as mulheres que chegaram a altos cargos e níveis das empresas. É 30% maior do que o homem, inclusive, em comparação. Você acha que isso se deve a quê? Bom, primeiro, ao excesso de necessidade de performar. Nós temos que performar todo tempo, performance, né? E a gente não tem tempo mais para respirar, assim, sabe? Por exemplo, na minha mentoria, a primeira coisa que a pessoa começa a fazer é aprender a respirar. Olha, a respirar, você vai aprender a respirar. Não, mas peraí, eu já sei. Não, você não sabe. Pode ter certeza que você não pode sabe. ter certeza que você não sabe. Senão você não estaria aqui. E aí, a pessoa começa a descobrir que, olha, eu não estava no presente. Eu estou aqui, mas eu estou pensando em outra coisa, aí eu acordo e aí eu já começo a pensar no que eu deveria ter feito, que eu não consegui fazer ontem, e que no que eu quero fazer hoje, que não vai dar tempo. Isso não é estar no presente. Estar no presente é estar aqui, ó. Eu estou aqui com você nessa sala, nesse momento. Eu estou aqui com você. Uhum. Será que não é também o digital interferindo nesse nosso É o excesso de informação. Esse excesso de informação. Com certeza. Que nós temos, e isso já não seria um instalarzinho assim de, né? Vamos prestar atenção, porque eu não posso estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Uhum. Eu posso me concentrar e viver o máximo que eu posso daquilo agora. Isso. Nesse momento. O que ela pode me oferecer, o que eu posso oferecer para ela. E essa troca me faz crescer, e eu a ela de igual forma. Então, eu me conectei, eu vivi esse momento, como você que está vivendo esse momento agora, assistindo o nosso podcast. E aí, Keila, esse não entendimento disso pode ser trabalhado na nossa mente? Pode ser trabalhado, com certeza. Primeiro, entender por que é que você não quer se conectar no presente, né? O que dói você encarar você mesmo? Por que você não quer encarar? Entendeu? A pandemia serviu bastante para isso, né? A pandemia serviu. A pandemia fez as pessoas, como é que eu posso dizer, perceber que eu não faço muita falta, que eu preciso, é verdade, que o mundo continua caminhando sem a gente, entendeu?
Eu acho que, para mim, a pandemia foi excelente, porque me deu um pouco de medo no início, mas ela me jogou para dentro do digital, então eu aproveitei demais, eu fui de verdade, só que eu já tinha a mentalidade da crise, você pode fazer um novo, entendeu? Eu já tinha essa mentalidade quando a pandemia chegou. Perdão. Então, para mim foi muito bom esse sentido, né? Eu comecei a realmente co-criar o que eu queria viver, que era trabalhar em casa, com as minhas filhas, perto. Queria ter mais tempo, fazer meus horários. Às vezes um domingo é como uma segunda, mas às vezes uma segunda para mim é como um domingo. Então hoje eu tenho essa liberdade. Eu posso viajar e atender da minha viagem. E era o que eu queria, sabe? Então eu consegui co-criar isso. Então eu sempre falo para as minhas mentoradas, a realidade é apenas um resultado daquilo que você sente e pensa. Se a sua realidade não está sendo como você deseja, porque existe incoerência no conteúdo do seu inconsciente e na sua vibração aqui do coração. Você sabia que o coração se forma antes do cérebro, né? É o primeiro órgão a se formar. Ele tem uma poderosa frequência, até 5 vezes mais do que o cérebro. Ele tem um alcance, a vibração do batimento cardíaco ela é maior do que a vibração elétrica do cérebro. Ela tem um alcance em campo maior. O nosso coração ele tem um poder extremo nesse sentido. E quando que a gente começa a se perder? Quando eu penso que eu quero ter uma casa de 2 andares, eu quero ter um casamento, mas no meu coração eu sinto que eu não mereço e que dinheiro é um problema e quem tem dinheiro não vai para o céu. Pronto. Você pode trabalhar igual burro, você vai dar um jeito de gastar. Você vai dar um jeito de quebrar. Você vai dar um jeito de não ter aquele relacionamento que você tanto deseja, porque existe incoerência. Então, quando você alinha o que você pensa com o que você sente, você cria uma vibração, uma onda uníssona, e aí você se comunica com tudo aquilo que já está pronto e você cocria. Keila, a gente pode mudar de pensamento, então, toda hora e todo tempo? A gente pode alterar as nossas ondas através dos pensamentos. Então, nós podemos alterar, inclusive, os caminhos neurais do cérebro através de novos pensamentos e novos sentimentos. Porque o que é sentimento? O sentimento é uma emoção que se cauterizou. Por exemplo, quando falam assim, não, eu sou colérica, do tipo assim, acordo com raiva já estou sempre estressada, né? Eu sou assim mesmo. Na verdade, a pessoa não é, ela aprendeu a ser assim, ninguém nasce assim. Entendeu? Esse foi o caminho que ela encontrou para transitar. Ou ela escolheu sem muita... Enfim. Ela, um dia ela acordou mal-humorada, aí ela deu uma patada em alguém, e daí... deu resultado. Deu resultado, e aí ela seguiu assim o dia todo, daí no outro dia ela acordou também, daí aquilo virou um padrão. Sim. E ela confunde esse padrão com a personalidade dela. Sim. Entende? Então, só que daí o que a pessoa começa a criar? Mais problema. Entende? Então a gente tem que fazer o seguinte, ir pro nada, né? A gente sempre fala assim, é impossível pensar num vácuo, mas dá para você aprender a se reconectar com você mesmo. Eu quero descobrir quem eu sou. Será que eu sou mesmo essa pessoa que sente raiva? Eu não sou. Eu mentorei uma menina que falava assim, não, eu adoro beber cerveja. Não, eu gosto, Keila, cerveja é um negócio que eu não consigo tirar. Aí eu falei assim, tem certeza que você gosta ou você bebe pra fazer companhia pro seu pai? Ela olhou assim. Ela começou a chorar. Meu Deus. Você tem razão. Porque eu só consigo ficar com meu pai quando a gente bebe. Olha só. Eu lembro que meu pai me levava para os bares com ele, pro jogo de futebol, pro campo. E eu me sentia conectada. Quando eu comecei a beber com ele, eu me senti muito conectada. Só que agora eu casei, tô longe, separou já. E eu continuo bebendo. Porque beber era um jeito de eu me sentir acolhida. Conectada com ele. Todo o nosso comportamento, todas as nossas crenças têm uma explicação. Todas. Nenhuma é assim do além. É porque eu nasci com a lua em touro. Keila, mas tá. Eu gosto de só provocar, tá? Daí você vê aí o que você entende e me coloca no caminho. Mas eu gosto de trazer o seguinte pensamento. Ok. Aí eu tô lá tomando as minhas decisões, quebrando a minha cara, sempre quebra a cara para tudo que eu vou fazer, nunca dá certo, nunca funciona, nunca é do jeito que eu gostaria que fosse. Vivo frustrada, meus negócios não dão certo, tô lá. Tô na M mesmo.
E, de repente, eu descubro que eu posso reescrever essa história, mas ainda não sei como fazer isso. É aí que entra você explicando todos os caminhos e a pessoa vai conseguir andar sem você depois? Ela consegue andar. Essa é uma pergunta que me fazem no início, principalmente os orais. Por que os orais eles perguntam isso? Porque eles têm uma codependência mesmo natural no oral. O oral é tão engraçado isso que até dentro da psiquiatria eles chamam de, quando a pessoa precisa, por exemplo, parar de tomar remédio para dormir, eles chamam de desmamar. Ou parar de beber, ou parar de usar droga, a mesma coisa. Desmamar. Enfim, né? Desmamar. Então, a oralidade tem essa preocupação, porque ela pensa, como é que eu vou andar sem você? Porque ela tem essa codependência. Necessidade de... Ela tá nela, ela sente uma fraqueza. Se ela não for apoiada, se ela não for na loja com a amiga, se a amiga não for com ela naquele lugar, ela vai se sentir só, ela não vai conseguir ir. Então, eu sempre falo assim, olha, calma e aceita o processo, se entrega para o processo, porque eu te garanto que no final você vai falar, tchau, Keila, foi bom até aqui. Entende? Deixe ir, porque agora eu tenho eu tenho condições. Eu sou meu papai, eu sou minha mamãe. Eu posso cuidar da minha criança. Porque quem está falando isso para mim, eu vou conseguir sozinha, é a criança da pessoa. Eu sei que é a criança. É a criança que está falando assim, eu preciso de amparo, me coloca no teu colo. Então eu dou esse colo, eu dou esse amparo, mas eu também ajudo ela a criar os novos caminhos neurais. Será que se tudo estivesse bem organizado, do nível que você está trazendo as informações, a gente teria menos tribos? Porque tribos, elas brigam, sabia? Elas não se conectam, elas não estão felizes, elas estão competindo o tempo todo, elas estão querendo matar uma outra. Identidade não, identidade está confortável com quem ela é, respeita aquilo que é o outro, né? E as diferenças disso tudo transformam-se em conexão. E esse olhar de conexão faz crescer, faz prosperar. Uhum. E você acredita que se nós tivéssemos mais resolvidos isso, porque assim, eu tenho a impressão que essa falta de identidade, essa falta de saber quem eu sou de verdade, ou a criança que há dentro de mim ainda não foi resolvido ali o negócio, e é por isso que eu estou tendo tantos problemas, ou eu vivo no passado, eu não aproveito o presente, que está tudo desorganizado, que eu estou tomando decisões a partir dessas crenças. Se as coisas estivessem mais organizadas, você acredita que a sociedade estaria mais... Se nós fôssemos sarados? Sarados, sim. Totalmente. Claro que sim, mas daí nós estaríamos no Éden ainda, né? Mas você sabe que eu não acredito, eu acho que a gente provoca os próprios problemas, sim. A gente acaba desenvolvendo isso, eu acho que inevitavelmente nós faríamos, naturalmente nós faríamos isso, que a Eva fez também, o Adão fez também, daí tudo virou uma coisa só. Todavia, não tão patológico quanto estamos vivendo hoje. Eu tenho a impressão que a sociedade vai colapsar daqui a pouquinho, se já não está colapsada. Porque os nervos estão à flor da pele, é tanta gente não sabendo o que fazer. E o pior disso tudo, eu tenho a impressão, na verdade eu não tenho só a impressão, eu vejo os índices de depressão, e consequências ainda maiores de autoflagelo e até mesmo, muitas vezes, o próprio suicídio. Quanto mais a gente olha para o problema global... Eu nem tenho a pretensão de curar o mundo, eu tenho a pretensão de trazer essa reflexão para a gente. Isso. Eu tenho a pretensão de trazer essa reflexão. Puxa, se eu me sarar... Porque existe essa onda de, né, vamos resolver o mundo, vamos resolver as coisas... Não, isso não é possível. Isso utópico. É utópico. O que eu entendo é que, na verdade, a gente precisa realmente fazer com que essa reflexão faça parte da minha vida. E se eu conseguir recomendar isso para alguém, para mais alguém, que essa pessoa se resolva também, busque se resolver para que, então, nós consigamos, talvez, fazer essa rede do bem e tudo ficar um pouco mais sarado. Mas eu não acredito verdadeiramente que nós seremos positivos para o resto da vida. É que o que é o positivo, né? Você tem que pensar assim. Até o olhar positivo, exatamente. Tudo tem dois polos, Paty. Tudo tem dois polos. Então, eu tenho uma crença polêmica. Para mim, não existe certo e errado. Existem as consequências. Por exemplo, matar seria moralmente errado, né? Vamos eliminar a questão da moral e vamos pensar assim, o que assassinar faz? Eu elimino a vida de alguém, eu derramo sangue. Do ponto de vista espiritual, isso tem um preço, tem uma consequência.
não matar vai ter outra consequência, certo? Mas a gente não vai entrar aí, né, dentro, não vamos tão profundamente, não vamos usar uma coisa assim uma alegoria tão triste como essa. Vamos pensar em coisas que a gente tem, em crenças pequenas que a gente tem. Por exemplo, assim, eu não faço, não sei, eu não quero me expor na internet, tá errada. Não, vamos descobrir então se você não é uma boa copywriter, que só escreve e fica produzindo texto. E se você se sente bem, porque não adianta nada. Aqui né? é a tua identidade. Então, nesse sentido, eu quero dizer que não existe o certo, existem as consequências disso. Entende? Você tem que analisar assim, qual vai ser a consequência disso aqui? Entende? Qual vai ser a consequência, por exemplo, eu vejo muitas mulheres dizendo hoje assim, não, faz um filho, você nem precisa do pai. Uau! Tem muita mulher que já está independente, que tem dinheiro, porque, né, o trabalho substitui deu o homem. Exemplo, né? Vamos dizer assim. Isso. Funcionou com a Xuxa, por que não pode funcionar comigo? Não precisa de um homem. Por que você precisa? Então a pessoa fala assim, tá errado? Não tá errado. Não vamos entrar em questões religiosas. Tô não entendendo. Tá errado. Mas e a consequência? Mas e tá certo, de repente, aguentar tudo sozinha? Isso que eu tô falando. Mas né? E as consequências? Você vai dar conta? O que você vai causar na criança? Por exemplo, um gay adotar a criança. Tá errado? Não tá errado. Nós sabemos as consequências, nós ainda não sabemos porque a sociedade não viveu nada disso. Sim. Nós não sabemos. Então, você tem que pensar assim, qual vai ser a consequência disso? O que é que isso vai causar? Você tem que sempre pensar, qual é o impacto que isso vai causar na minha vida e na de outras pessoas? Falando muito do digital, essa linguagem de planejamento, que todo digital fala, tem que fazer um planejamento e desse planejamento você desenvolve ali as suas ações. É basicamente isso daí. Por que funciona no digital daquilo que você nichou e daquilo que você pretende realizar para a internet, para o digital, né? Ou que seja, de repente, você nem trabalha com o digital, você trabalha na sua empresa mesmo, você empreende ali e aquilo você, né, é a política interna da sua empresa. Você pontuou e vai desenvolver um atendimento a partir daquela política interna da sua empresa. E aí, se tudo é planejado, pensado, por que a sua própria vida, o pessoal, Perfeito. As suas emoções não podem ser? Deveria ser já começar por ali, para depois ventilar para outros cantos. Perfeito. Né? É por isso que eu decidi focar nas mulheres, porque as mulheres são multiplicadoras. Maravilhosa. Maravilhosa. Porque elas são multiplicadoras e a gente tem o poder de multiplicar até menos. Poderosíssima. Lá em casa eu brinco com os meus 2 filhos e com o Paulo também. Gente, nós temos dentro da nossa casa uma mini sociedade. Que não queira dizer que eu tenho os meus 2 filhos são muito diferentes um do outro. Meu marido é muito diferente de mim. São comportamentos diferentes, pensamentos diferentes já desde o ventre. Keila, desde o ventre. E aí? É a capacidade que eu tenho lá em casa de manter a coisa lá porque queira ou não, é comigo o negócio. É comigo sim o negócio. O pai tem participação, certeza, ele influencia com toda certeza. A parte que me cabe de influenciar, a parte que me cabe de desenvolver aquilo que eu desejo dentro da minha instituição, dentro da minha casa, ok, a parte que cabe ao pai, é ele que vai desenvolver também, e por aí vai. Nós temos, sim, uma mini sociedade. Se eu crio um filho preconceituoso, se eu sou preconceituosa e transmito essa informação para o meu filho, provavelmente ele vai desenvolver isso fora de casa. Claro, com certeza. Se eu trabalho com a ideia da violência dentro de casa, e seja ela verbal ou física, provavelmente o meu meio vai levar para outros da sociedade esse mesmo comportamento. Se eu não consigo identificar isso que a Keila está dizendo aí, olha, trazendo para nossas informações, se eu não consigo identificar a criança que existe dentro de mim, provavelmente eu estarei transmitindo uma criança, claro, né, para os meus filhos, essa sociedadezinha ali, gente. Então não precisa ir muito longe. Não precisa ir. E aí eu falo assim para as minhas... E é um poder grande, né? Demais. Eu falo para as minhas mentoradas assim, olha, não tem nada mais poderoso do que uma mulher vivendo uma vida ordinária com seus filhos ordinários, com seu marido ordinário, construindo a sociedade. Que delícia. Isso é poderosíssimo. E eu falo assim, olha, eu quero ajudar 20
Entende? Porque eu sei que essas 20 vão multiplicar. Eu sei que essas 20 serão mais 20, mais 20, mais 20. Ontem eu assisti um podcast do Nicolas Ferreira. Ele é vereador em Minas Gerais, é um dos vereadores mais votados em Minas Gerais, em BH. Menino realmente é prodígio e ele e ele é muito resolvido mesmo. E ele dizia assim, olha, eu tenho 100 mil seguidores no Instagram. Se eu tiver apenas 3 pessoas, homens, mulheres, ali comigo, né, sarados, conscientes do seu propósito de vida, eu já ganhei a minha vida, porque tá tudo certo. Tá tudo certo. Eu vou conseguir, através desses 3, transformar outras pessoas, e esses 3 mais 3, e assim sucessivamente, até uma nova mentalidade, uma nova geração sarada. Isso. Não é verdade? Isso mesmo. Ai, Keila, foi bom demais estar com você. Obrigada. Ai, não podia parar, não. Na verdade, a gente nem só fez cosquinha, Só né? cosquinha. Não, isso aqui é só a ponta do iceberg. A gente só veio quebrar realmente aquele gelo. A gente só introduziu hoje aqui. Keila vai voltar mais vezes. Todo mundo tá... Ai, não, tá acabando. A Patrícia já tá indo né, tá encerrando. Mas é que o tempo é curto, realmente a gente não quer gastar. A gente não quer gastar a Keila. Não gasta, a gente multiplica. Mas a gente começou a multiplicar, a gente só começou a jornada. Eu tenho certeza que você vai ouvir muito mais. Eu tenho certeza que já está querendo muito mais. A descrição aqui, ó, todas as informações da Keila, como você encontra ela, está na descrição desse vídeo. Vale a pena você se abrir para isso. Se algo que ela falou, né, aqui nesse podcast fez sentido para você, fez sentido para o seu empreendimento, para os seus negócios, para a sua comunicação, cara, então aposte nisso, aposte, porque é hora de você realmente virar a página e viver uma vida plena. Dá para viver. Dá. Não sei, a gente vai continuar trazendo problema para a gente mesmo, mas a gente vai continuar encontrando também ferramentas para solucionar eles. É diferente, depois que você... É diferente. Agora, quando os problemas vêm, você já pensa, você foca na solução. Você não fica focando no problema, eu tô com problema. Não. Tá, o que resolve esse problema aqui? É esse, então, eu vou focar nesse. Você não fica olhando para o problema. Ai, nossa, eu tenho um problema, vem cá, vou te tirar o problema. Não. Foca na solução do problema. A energia que você tem que colocar lá. Uma vez que você entende quem você é, que você tem potencial, que você é um com o Criador, que você é poderoso em todos os sentidos, a coisa flui, a coisa anda. E assim, gente, você fala assim, ela está falando isso porque ela não resolve lá, ela conhece as ferramentas. Mas não é, olha, quando a gente começa já a pensar assim, aquela autocomiseração básica. Já um monte de mais aí, já colocando um monte de mais, impedindo outro dia a solução, você me traz para me contar a minha história, então, que daí a pessoa vai falar, não, peraí. Vamos lá, já começou um outro podcast aqui, gente. Daí esses argumentos caem por terra. Faz o seguinte, você manda um direct, pede para Keila já contar a história dela, mas ela volta, com certeza vai voltar. A gente só está começando aqui a nossa parceria. Eu tenho certeza que tudo que ela falou já ajudou demais você a pelo menos pensar. Sabe aquele tapinha na alma que a gente precisa? Tipo, dar uma chacoalhada. Eu sempre falo para Keila que eu tenho que dar uma segurada, porque a minha comunicação às vezes é muito violenta. Porque eu já resolve, já encontrei a solução. Vamos lá, sair disso, porque continuar ficando lambendo as feridas não é o meu negócio, sabe? Legal, isso aí. Tem ali, ferida, como é que passa? Passa um remédio, vai arder? Mas, cara, depois já resolveu. Não sei se é o método mais... praticidade, né? O mais bom. Tá certo. Não sei se é o melhor método, mas é uma forma de simplificar as coisas, e continuar sangrando não é o melhor caminho, não me faz bem isso. Então, se você é empreendedor e está aí, de repente, né, patinando por coisas que são relacionadas a você, fica sofrendo, não vale a pena. Sofrimento nenhum vale a pena se não houver crescimento, né? Você não precisa sofrer para crescer. Também acho. Não precisa. Também. Embora, às vezes, chegar no fundo do poço é o melhor lugar para você sair, entendeu? Mas não precisa ser sempre assim, entendeu? Não precisa. Uma vez que você tem curado a sua criança interior, você compreende que existem outros meios de você aprender, tá? Observa uma pessoa que fez primeiro, fez melhor,
Entendeu? Observa quem errou para você não repetir. Observa. Seja uma pessoa presente e observadora. Keila, maior satisfação é ver suas mentoradas já Elas caminhando brilham, sozinha. elas ficam noivas, elas arrumam namorados, dedo podre, né? Porque você sabe, a dedo podre é aquela que não arruma homem nenhum, Sim. nunca, que nem presta. Elas decolam na vida profissional. É maravilhoso. Eu agradeço demais você que esteve com a gente, mas Keila, eu tenho assim uma grande alegria de poder ter falado com você. Gosto de conversar com gente inteligente, que Obrigada. tem a oferecer, que tem disposição de dedicar o tempo, que é algo tão precioso hoje para a gente, para transmitir um pouco mais de conhecimento àqueles que estão aí acompanhando a gente. Obrigada por ter vindo, obrigada por toda a paciência com a gente hoje. Obrigada também. Gostou do programa? Gostou do nosso podcast? E a semana que vem tem muito mais. Eu espero que você esteja aí. Se você ainda não curtiu, não comentou, não compartilhou, não se inscreveu no canal, dá essa moral pra gente. Nós queremos crescer, nós queremos levar entrevistas como essa muito mais, para muito mais pessoas e ajudar muito mais pessoas a viverem de forma plena. Um forte abraço, obrigada pelo carinho. Antes de terminar, eu quero agradecer o Café Concerto, olha eu no passado. Olha eu no passado aqui, Café com Passagem, a Ana Marta e o Thiago, que gentilmente nos cedem esse espaço. Esse barulho aí todo, essa movimentação toda, é porque o café está sempre em movimento. Essa galera é muito ativa, é muito feliz também. E o meu agradecimento por abrir as portas. E eu quero que, numa próxima oportunidade, a gente possa conversar com a Ana Marta e com o Thiago por aqui também. Forte abraço, até a próxima quinta-feira.